Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de análise de circuitos. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês o conceito de divisor de corrente. E como o nome já diz, no que consiste isso? É eu ter uma ramificação de corrente elétrica dentro do meu circuito elétrico, ou seja, a minha corrente irá se dividir dentre as minhas malhas aqui. E qual é a principal característica de um circuito divisor de corrente? Eu acabei de dizer, ele tem mais de uma malha. O divisor de tensão é uma malha única. Aqui eu tenho mais de uma malha. No caso, eu tenho essa malha aqui, que está sobre esse resistor, e essa outra malha aqui, entre esses dois resistores aqui. E por que disso? Repare o que? Eu tenho um nó entre essas malhas aqui. Esse nó eu vou estar chamando de A e esse nó aqui embaixo eu vou estar chamando de B. E o que esse nó faz? Ele faz com que a nossa corrente fornecida pelo nosso gerador se divida entre as cargas. De que modo? Inversamente proporcional à resistência de cada carga. Para esse exemplo aqui, o que eu coloquei aqui? Uma fonte geradora de corrente, ou seja, ela vai estar gerando uma corrente que eu chamei de I, e quando essa corrente aqui chegar nesse nó, o que ela vai fazer? Ela vai se ramificar, ela vai se dividir entre essas duas cargas aqui. A corrente que desce sobre esse resistor R1 eu vou estar chamando de I1, e essa corrente que desce sobre esse outro resistor aqui R2 eu vou estar chamando de I2. Repare o que? No final do nó B, essas cargas aqui retornam para esse nó, voltando aqui para a minha corrente total. E por que isso? É por causa da primeira lei de Kirchhoff, que eu vou estar escrevendo aqui para vocês. A lei de Kirchhoff para correntes, que é a primeira lei de Kirchhoff. Eu tenho a lei de Kirchhoff para tensões também, que eu analiso em casos de circuito de divisor de tensão. Eu já fiz isso no vídeo passado. E o que consiste essa análise do circuito, o que consiste a lei de Kirchhoff para a corrente? A soma da corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Como que eu posso estar escrevendo isso? A minha corrente que entra, I, é igual ao quê? A soma das minhas correntes que saem, I1 mais I2. E o que eu vou estar fazendo agora para vocês? Eu vou estar desmembrando essas duas correntes aqui, I1 e I2. Aqui eu coloquei esse triângulo famoso aqui do lado direito para mostrar o quê? O que é corrente? Corrente é tensão sobre resistência. E eu vou estar escrevendo aqui embaixo. Ou seja, eu tenho o meu I. O que é meu I? O que é I1? I1 é V sobre qual resistência? R1. Aqui mais V sobre R2. Tá. Um parênteses aqui para estar falando sobre essa tensão aqui. Repare o que? Eu tenho aqui a mesma linha, ou seja, o mesmo ponto A aqui e aqui é o mesmo ponto B. Eu não tenho nenhuma ramificação, nenhuma carga aqui ou aqui. Ou seja, é um circuito paralelo. E em circuito paralelo, a tensão sobre esse componente aqui é a mesma tensão sobre esse componente aqui. Ou seja, em circuito paralelo, a tensão é a mesma, tem a mesma queda de potencial. E o que eu vou estar fazendo aqui? Como a queda de potencial nas duas cargas é a mesma, eu vou estar botando o V em evidência. O que vai sobrar aqui? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu botei o V em evidência, já que é a mesma tensão nos dois resistores. O que eu vou estar fazendo aqui, continuando esse raciocínio aqui? Eu vou estar aplicando o MMC entre esse R1 e R2, que é R1 e R2, MMC entre R1 e R2. E como é que fica aqui em cima? Aqui vai cortar o R1, vai ficar R2. Aqui vai cortar o R2, vai ficar o R1. E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar isolando essa tensão V, ou seja, eu vou escrever V como? É a minha corrente total da minha fonte geradora, dividido pelo quê? Deixa eu só arrumar esse colchetes aqui. É o quê? É o inverso dessa soma aqui, que passa multiplicando. Ou seja, fica R1 vezes R2, e aqui embaixo só organizando, para deixar padrão, R1 mais R2. Ou seja, essa é uma equação que eu vou estar mostrando para vocês. E agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar analisando individualmente cada corrente dessa malha aqui. Primeiro de tudo, eu tenho a corrente I1 aqui. O que a gente sabe que é a corrente I1, como a gente escreveu aqui, a gente ramificou aqui? É a minha tensão V sobre R1. E o que é V? V não é toda essa fórmula que eu escrevi aqui, e a corrente total dividido ou multiplicando as resistências, dividido pela soma das resistências. Eu vou estar trocando aqui esse V aqui por tudo isso aqui. Como é que fica?
Esse V é o quê? É minha corrente total, que multiplica R1 vezes R2. Só arrumar aqui, que senão parece que eu estou subtraindo, mas é só uma multiplicação. Dividindo o quê? Por R1 mais R2. A gente não pode esquecer o quê? Que tem esse termo aqui, 1 sobre R1. O que eu tenho aqui? Eu tenho R1 aqui em cima e R1 aqui embaixo. Eu vou estar cortando aqui. Ou seja, a minha corrente I1 é o quê? É a minha corrente total vezes o resistor 2 dividido pela soma das minhas resistências. Ou seja, essa aqui, se eu quiser calcular a corrente I1 sem precisar de tensão, eu utilizo essa fórmula diretamente aqui. E por que é R2 aqui? É porque, como eu disse, é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, se eu quero saber essa corrente aqui, eu preciso desse outro resistor aqui. E como que eu faço, por exemplo, para calcular I2? É o mesmo processo. Seguindo aqui o nosso raciocínio, é V sobre R2. O que é V? É essa fórmula aqui que eu escrevi para vocês. I R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E qual é o termo que está aqui embaixo? 1 sobre R2. Eu corto o R2. Ou seja, se eu quero a minha corrente I2, o que eu preciso saber? Da corrente total do meu circuito, da minha fonte, vezes o resistor oposto da minha outra malha, R1, dividido por R1 mais R2. Tá aí, se eu quero calcular I1 e I2 sem depender de tensão ou outra fórmula, eu posso aplicar essa fórmula aqui diretamente. Então, pessoal, eu tenho algumas diferenças entre divisor de corrente e tensão. Esse aqui é o vídeo passado que eu falei sobre divisor de tensão. Repare o que? No caso, a tensão sobre o resistor R1 é R1 vezes V. E aqui, R2 é R2 vezes V. Aqui é o oposto. E aqui eu fiz uma tabelinha resumo, né? Do que consiste um divisor de tensão e um divisor de corrente, para deixar bem claro esse conceito aqui. O divisor de tensão, referente a malhas, ele só tem uma única malha, ou seja, a minha corrente não se divide, é uma malha única. E o divisor de corrente, eu posso ter duas ou mais malhas, ou seja, nesse exemplo que eu fiz, tem duas malhas, mas pode ter 3, 4, 5, 6 malhas, tá? E sobre tensão, no divisor de tensão, a tensão é distribuída entre as cargas. E no meu divisor de corrente, a minha tensão é igual, por causa que eu tenho o mesmo ponto aqui. É claro que eu posso ter resistores em série, mas entre os pontos A e B é a mesma tensão. E a corrente é igual no divisor de tensão, ou seja, a minha corrente que começa aqui, vai aqui, volta aqui, ela passa pelas duas cargas, ela não se ramifica, não se divide. E a minha corrente, no divisor de corrente, que a gente falou aqui, ela é distribuída entre as malhas, de forma inversamente proporcional às resistências de cada malha, tá? Bom, pessoal, é isso o conceito de divisor de correntes. Eu quis deixar bem claro a diferença com o divisor de tensão. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, tá? E obrigado.